Boa noite. Hoje acompanharemos a história de um local governado por um tirano que usurpou o seu lugar no poder. O tirano também toma medidas que visam apenas explorar a população, gerando um sentimento de insatisfação. Mas tudo muda de figura quando uma pessoa vinda das camadas mais baixas da sociedade se opõe a esse tirano. Essa e mais detalhes a gente vê agora, depois da nossa pequena pausa. Opa, não, tá errado. Bota a vinheta direito e aí sim, depois dessa pequena pausa. Guy Ritchie está de volta, trazendo mais uma história do Rei Arthur para as telas do cinema. E não é que o próprio Guy Ritchie, o Lionel Wigram e o Job Harrods conseguiram, os roteiristas do filme conseguiram entregar uma história nova do Rei Arthur. E além disso, eles te entregam uma história de origem logo do começo, com ação, com tudo. Tem uma história de origem ali, contada da forma mais básica possível e sem precisar usar muitos artifícios, o que é bom pro filme, o que é bom pra narrativa do filme. Você não precisa se esforçar tanto para entender o que está acontecendo. Tem batalhas épicas, tem também magia, e a gente entende como é que a magia entra ali. Apesar do Merlin, que é uma das figuras principais na mitologia do Arthur, que sempre teve magia, né, não aparecer ali. Quer dizer, ele aparece, mas de forma minúscula, com uma participaçãozinha ali na criação da espada. Bem, como eu estava dizendo, né, a história de origem é contada de uma maneira bem básica, bem fácil. A gente sabe quem são os pais do Arthur, qual é o problema, quem vai ser o vilão, como vai ser os aliados, quem vão ser os aliados, quem vai ser o vilão. Então tudo é ali estatizado logo, tudo é colocado ali de começo para você já entender. Obviamente, logo depois tem a reviravolta inicial que vai desembocar no Arthur indo embora e se desenvolvendo, certo? E essa parte é legal porque a fotografia é maravilhosa. Quando o barco que o Arthur vai passando por várias localidades, você vê imagens, paisagens muito bonitas. A gente também tem a contagem da passagem do tempo. A gente não entende, né? Mas a gente precisa ver como é que foi. E aí chega uma parte que me chamou a atenção e eu gostei bastante, porque ele conta como o Arthur cresceu sem precisar usar frases, palavras, só mostrando imagens. Então, e até as imagens correm de uma maneira bem acelerada, que não toma muito tempo nem deixa o filme monótono. Então a gente entende quem é o Arthur, onde ele mora, quem são as pessoas que vivem ali ao redor dele, qual é a relação dele com essas pessoas e até mesmo os traços de personalidade dele ser o dominante, mesmo sendo alguém que mora nas ruas, não sendo rei, sendo aquela pessoa com personalidade que atrai os outros e que comanda. Então isso pra mim chamou bastante atenção. E todo herói precisa de um vilão. E o vilão, pro filme andar, o vilão tem que ser bom. Tem que ser muito bom. E cara, o Jude Law, que é o vilão, é um puta vilão. Logo de começo a gente já fica de cara com raiva dele. Já tem uma ação assim que tu fica, puta, eu queria entender, mas caralho, não dá pra te entender, mano. Não dá pra te entender por que tu fez isso. E aí, se não fica com raiva dele ali, no desenrolar do filme, com as filhas da putagem que ele vai fazendo, com as sacanagens que ele vai fazendo, você vai ficando com raiva. E a raiva vai crescendo. E vai subindo. E você só pensa, morre! Tomara que chegue logo o Arthur e enfia Excalibur no meio da tua cara, filha da puta! Que isso? Viado, você não pode ser assim, não. Bem, a história do Rei Arthur, é claro, tem o Merlin, como eu já falei, que aparece, mas não é parte do cerne principal. Tem também, obviamente, a cena clássica dele desembainhando a espada da pedra. E, cara, essa cena é muito boa porque a gente entende que não é só puxar a espada da pedra e ele é rei e ele já vai ser o herói fodão.
É isso também que é legal, a construção dele, da relação dele com a espada, com a relação dele com os pais dele, como que aquilo envolve, como que aquilo se conecta e como que vai ser para ele virar realmente aquele rei da história que a gente ouviu falar, né? E além disso, a história da pedra com a espada, lá na frente você vai ver, caralho, que foda. A explicação que o Guy Ritchie encontra é muito boa, bicho. Muito boa. E a espada, como eu já disse, tem magia. A espada é dotada de poderes mágicos. Uma hora lá que ele realmente consegue liberar os poderes da espada, rola uma luta que fica, meu amigo, é nível Dragon Ball Z. Eu entendo. Mas da próxima vez não vou me deter. Ficou claro? Com certeza. É muito rápido para acompanhar, mas aí depois muda a perspectiva e a gente consegue acompanhar os golpes. É desse jeito a luta. Porém, para mim, ainda tem um certo problema nessas lutas, é que o Guy Ritchie ele não sabe fazer a direção delas. Acaba que tem hora que fica muito confuso, e com os óculos 3D fica mais confuso ainda de tentar entender o que tá rolando ali. Uma hora você olha aqui, depois já passou e você não sabe o que é cabeça, o que é braço, o que é espada, o que é chute. Então essa é a parte que eu diria que é o ponto ruim dessa cena de luta, mas de resto é muito boa. Outra coisa que não podia faltar é a Távola Redonda, né? A Távola Redonda ela é mencionada, porém ela não faz parte, porque é toda a questão da descoberta do Arthur, então não vai ter Távola Redonda, não vai ter essas coisas como o cerne principal. Porém, tem menção a 12 barões, que seriam os 12 que acompanham o Arthur. E eles fazem parte de um plano que ele vai contando no começo, e é muito bacana a outra sacada que o Guy Ritchie tem no filme, de fazer essa jogada de conversar as cenas. Tipo, de uma lembrança dele, enquanto ele estava contando uma história, com o presente. Então, sempre aqui, o ponto presente volta para o passado na hora que ele está contando a história, e acaba que uma hora ou outra eles se conectam. Tipo, tá falando aqui, na hora o cara bem daqui fala como se estivesse no presente, entendeu? Cortando alguém. E assim como no plano no futuro. O plano no futuro acaba meio que conversando com o ponto presente, então é meio confuso, mas na hora, com o decorrer, a pessoa pega. Então, por ter criado uma história nova, sem precisar repetir recursos vistos antes, com diálogos que realmente acrescentam, com escolhas de cena, inclusive quem assistiu Sherlock Holmes 2 lembra da cena da perseguição na floresta, onde tem uma posição de câmera que vai tipo acompanhando os caras correndo. Ele insere uma hora também lá no filme, e é bem bacana, uma cena de perseguição que tem lá no meio da cidade. Fica bem legal. A batalha final também é muito bacana, é muito bem construída. O que talvez deixa um pouco confuso é que, tipo, a gente fica meio sem saber. É óbvio que tem magia, mas a gente meio fica sem saber porque uma hora muda de cenário, a gente fica, eu pelo menos tive essa impressão de ficar meio perdido ali, o que é que causou essa mudança de cenário, porque pro lado de fora tinha ficado a mesma coisa, eles estavam lutando numa torre, mas lá dentro era como se estivesse num grande lugar, num lugar aberto. Então eu fiquei meio confuso, mas aceitei porque era magia. Mas então, por contar uma nova história, por ter um roteiro bem estruturado, ele não entra em redundância, então ele me pegou pelas escolhas também das tomadas de câmera. Por isso, eu vou dar essa nota bem aqui para ele. É um filme que vale a pena assistir no cinema, é um filme que vale o dinheiro pago no 3D, porque o 3D realmente, o tempo todo você tem aquela sensação de profundidade, dos efeitos, das coisas vindo, então é muito legal. Então, por isso, recebe essa nota e por hoje é só, pessoal. Fico por aqui, deixando aqui mais esse John View. Não se esquece de se inscrever, deixar o like,
comentar se foi assistir, se vai assistir, diz aí a impressão que ficou. E será que vai ter outro filme? Provavelmente, né? Devem estar começando uma nova franquia. Então é isso aí. O J. Arthur é um herói de personalidade, é aquele cara carismático, com um senso de humor que beira o deboche, mas também forte fisicamente. É bem bacana de ver o Charlie Hunnam no papel. Já dei minha nota, já falei o que eu achei, já disse para vocês também fazerem aí o de sempre, deixarem o like, se inscreverem, comentarem, compartilharem e a gente se vê na próxima.